Sustenta, pai da aguinha. Pessoal, trouxe para vocês esse assunto que sempre está em concurso. Se você pegar praticamente todos os editais de concurso, tanto nível médio, superior, concurso de prefeitura, estadual, federal, você vai encontrar esse assunto lá no caderno de português, tá? As questões basicamente caem assim, ó. Na oração, dei uma vista no algodoal e encaminhei-me ao paredão do açude. Nota-se no trecho destacado a presença de uma ínclice, mesóclise, próclise, antítese. Beleza? Basicamente isso. Vê só o que acontece. Este assunto, pessoal, se chama colocação, certo? Pronominal. Pronominal. Vejam só, professor, e o que é que significa isso? Colocação pronominal. Significa o uso, certo? O uso do pronome, certo? Do pronome oblíquo, certo? Átono. A colocação do pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes oblíquos átonos, professor? Os pronomes oblíquos átonos são esses, ó. Me, ti, si, o, a, nos, certo? O vos e os e o li ou lis, tá? Também os outros cabem no plural, o os e o as também no plural. E vê só, esses pronomes oblíquos, eles vão estar no texto, pessoal, colocado em relação ao verbo, tá? É o verbo que gira em torno da colocação pronominal. Então, nós vamos ter um verbo no texto. E esse pronome oblíquo átono, certo? O meu, o tio, o si, o o, a, o nos, o vos, o lis, vai estar sempre colado no verbo. Isso que é a colocação do verbo. Ou ele vai vir antes do verbo, certo? Que nós vamos chamar de próclise. Ou ele vai vir no meio do verbo, que nós vamos chamar de mesóclise. Ou ele vai vir depois do verbo, que nós vamos chamar ele de ênclise, tá? Então, a colocação do verbo se dá entre ele está. A colocação do pronome se dá em ele vir antes do verbo, ele vir no meio do verbo ou ele vir depois do verbo, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, vê só. Quando ele vem antes do verbo, nós chamamos ele de próclise, tá? Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Nós chamamos ele de mesóclise, tá? Mesóclise, porque vem de meso, certo? Mesóclise. Mesóclise, quando ele vem ao meio. E nós chamamos de ênclise, quando ele vem depois do verbo. Então, só ressaltando aqui, quando ele vem antes, próclise, próclise. Quando ele vem no meio, mesóclise. E quando ele vem depois do verbo, nós chamamos de ênclise. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos uma regra que é a regra geral, tá? O que é a regra geral? É que, em regra, em primeiro lugar, a ideia é que o pronome venha na posição de próclise, tá? Então, a regra que prepondera sobre as demais é a próclise, quando o pronome vem antes do verbo. E por que que o pronome vem antes do verbo? Ele vai vir antes do verbo quando nós tivermos o que a gente chama de termos atrativos. Ou seja, atrativos. Ou seja, olha só como é que funciona. Nós vamos ter o verbo, tá? Tá aqui o verbo. E nós vamos ter o pronome. Antes do pronome, ó, tá aqui o pronome. Antes do pronome, nós vamos ter uma palavra. E esta palavrinha aqui vai ser o que a gente chama de termo atrativo, certo? Essa palavra que vem antes entre o pronome e o verbo, tá bom? O que significa? Que esse termo aqui atrativo, ele puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo, certo? Para antes do verbo, para ficar próximo a ele, a esse termo atrativo, tá bom? Ou seja, se eu tenho o verbo, eu tenho o pronome e eu não tenho um termo atrativo, então significa que esse pronome não é obrigado a ficar antes do verbo,
certo? Se ele não é obrigado, porque não tem o termo atrativo, aí nós vamos analisar se ele vai ficar no meio do verbo, sendo uma mesóclise, analisando a regrinha, certo? Por quê? Porque ele não tem o termo atrativo, então pode ser que ele possa ficar no meio. Se a gente analisar a regra e ver que ele não pode ficar no meio, aí a gente coloca ele depois sendo ênclise, tá? Mas a ideia é essa. Primeiro próclise, depois mesóclise, depois ênclise. É assim que funcionamos, tá bom? Vamos nós. Então, professor, e quais são esses termos que atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo? Nós temos esse mnemônicozinho aqui, ó. Certo? PICA, PICA. Esse é o mnemônico que você vai decorar. Esses termos, essas classes gramaticais, elas vão atrair o pronome para antes do verbo. Então, quando eu tiver antes do verbo, aqui, ó, o pronome, tá? Então, os pronomes vão puxar o verbo para antes, vão puxar o pronome para antes do pronome. Professor, é isso mesmo que tá falando? É. Se eu tenho um pronome e um verbo, ele vai puxar o pronome oblíquo átono para antes. Ou seja, um pronome atrai um pronome. Beleza? É isso mesmo. Outra, professor, interjeição. As interjeições, tá? Quando vocês pegarem uma gramática, lá não vai estar como interjeição. Lá vai estar como partículas expletivas, certo? Ou partículas ou termos optativos. Esses termos optativo ou exclamativo nada mais são do que interjeição, tá? Outra classe que vai puxar o pronome para antes do verbo serão as conjunções. Ou seja, a conjunção vai puxar o pronome para antes. Qualquer conjunção? Não. As conjunções subordinadas. Beleza? Outra que atrai são os advérbios. Então, se eu tenho um advérbio de negação, um advérbio de tempo, de lugar, de afirmação, ele vai puxar esse pronome para antes, sendo um caso de própris. Beleza isso? Então, vamos nós. Olha os detalhes. Colocando bem aqui. É qualquer conjunção que atrai? Não, as conjunções subordinadas, tá bom? São essas que atraem. Vou botar aqui embaixo. Subordinada, que vocês já viram aí, tá? Conjunções subordinadas. Então, deixa aqui, ó. Só as subordinadas. Professor, as coordenadas atraem? Não, não atrai, tá? Somente as subordinadas. Cá para nós, eu já passo o bizu para vocês. Uma das que vocês não podem esquecer, porque cai muito, 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 tá? Bem aqui no pronome, quando vocês verem aqui um que, pessoal, o que sempre atrai, tá? Um que, um quem. Professor, só são esses pronomes? Não, todos os pronomes, mas esses aqui são os que mais caem. Então, toda vez que vocês verem um que, saibam que eles vai puxar o pronome para antes do verbo. E o quem também, tá bom? Interjeição quase não cai, então deixa ela de molho. Dentro das conjunções, todas as conjunções subordinadas vão atrair, beleza? Então, já guarda as conjunções. Professor, dá um exemplo de uma conjunção subordinada. O embora. Quando vocês vê o embora, que é uma conjunção subordinada concessiva, ele vai puxar o pronome para antes do verbo. Beleza? Advérbios, esses são os que mais caem. Quando vocês verem um não, pessoal, um nunca, tá? Quando vocês verem um já, quando vocês verem um jamais, quando vocês verem principalmente o não e o nunca, o não e o nunca, eles vão atrair o pronome para antes. Ou seja, um exemplo, ó. Eu quero que, aliás, tá aqui. Eu quero que me chame para a posse, tá? Quando vocês estiverem aprovados, eu quero que vocês me convidem para a posse de vocês. Então, vê só aqui, olha. Vê como é que funciona. Eu tenho aqui, pessoal, o verbo, do verbo chamar. Chamem, tá? Tem o verbo. Antes do verbo, eu tenho um que, tá vendo o que? E o que é um termo atrativo. Então, ele puxa para antes desse verbo este me, que é um pronome oblíquo átono. E neste momento, ele é um caso de próclise,
certo? Por que próclise? Porque o pronome oblíquo átomo está antes do verbo. É dessa forma que funciona. Professor, se não tiver o termo atrativo, aí significa que o pronome pode ficar no meio ou pode ficar depois, tá bom? Então, é esse o detalhe. Seguimos o fluxo. Olha só. Professor, então quer dizer que se eu não tiver, desculpa, se eu não tiver um termo atrativo, no caso, se eu não tiver um termo que atraia e configure ele como próclise, aí eu vou analisar se ele é mesóclise. Quando é que ele é mesóclise? Quando o verbo estiver no futuro. Tanto no futuro do presente quanto no futuro do pretérito, tá? O verbo tem que estar no futuro. Professor, quer dizer que se o verbo estiver no passado ou estiver no presente, não pode ser mesóclise? Não pode ser mesóclise, tá bom? Professor, exemplo de verbos no futuro. Quando eu digo, ó, chamarei, chamarei, futuro. Quando eu digo chamaria, ó, futuro do pretérito, certo? Chamaria, chamarei, futuro do presente. Neste caso, quando a gente vai usar o pronome, a gente coloca ele dessa forma, ó. Chamar, certo? Ó, te-ei a festa. Então, observem que o pronome fica no meio do verbo. Tá aqui um pedaço do verbo, o outro, tá bom? No chamaria, como é que ficaria, ó? Chamar-te-ia a festa. Ou seja, isso aqui é um caso de mesóclise, porque o verbo está no futuro, tá bom, pessoal? É dessa forma. Só lembrando que só é mesóclise se, ó, só é mesóclise se não for próclise, tá? E o verbo tiver no futuro. Então, se não for próclise e o verbo estiver no futuro, aí vai ser mesóclise, tá bom? E o terceiro? Eita, linha torta. Olha só, e o terceiro? Se não for próclise, aí nós vamos para os casos de ênclise. Quando é ênclise? Primeiro, se não for próclise, tá? Se não for próclise. 2, se não for mesóclise, claro, se não for mesóclise. Aí nós vamos 4. Aí é ênclise, tá? Aí vai ser ênclise. E quando é que nós podemos assegurar que vai ser ênclise? Em início de frase. No início de frase, se a gente observar, vai ser ênclise. Por quê? Porque no início da frase não vai ter um termo atraindo de próclise. E se o verbo tiver no futuro, vai ser com certeza ênclise. E também quando o verbo, certo, estiver no infinitivo. Então, quando o verbo estiver no infinitivo, é um caso também de ênclise. Professor, quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele termina em AR, certo? ER, aliás, IR e OR, certo? Quando eu digo cantar, brincar, viver, quando termina em R também, né? Viver, compor, pedir, quando termina em A, E, I, O ou U e o R no plural, tá bom? Então, aqui, ó, quando termina em R, viver, quando termina em IR, pedir, quando se termina em OR, compor. Beleza? Então, esse é o verbo no infinitivo. Por exemplo, um caso de ênclise, professor. Eu não posso dizer assim, ó. Eu não posso dizer, por exemplo, me poupe. Por quê, professor? Porque me poupe está no início da frase, ó. Não tem um termo atraindo. Se não tem um termo atraindo, não é próclise. Poupe está no presente, não está no futuro. Então, esse nenezinho aqui, ó, não pode estar antes. Ele tem que estar depois. E o correto é poupe-me, sendo, portanto, um caso de mesóclise. Show de bola, pessoal. Show de bola, beleza? Essa é a explicação.
Vamos agora para o ataque. Olha só, questão de número 1, ela vai me dizer o seguinte. Na oração, dei uma vista no algodoal e encaminhei-me ao paredão do açude. Nota-se no trecho destacado a presença de ênclice, próclice, mesóclise ou antítese. Pessoal, tá aqui o verbo, olha, encaminhei-me. E o pronome oblíquo átono está aqui, ó, portanto, depois do verbo. Quando ele está depois, nós temos um caso de ênclice. Favorável, boa, moleza, portanto, letra A é a nossa resposta. Sustenta, pai d'Eguinha? Se nós observarmos, antes eu tenho um I, que é uma conjunção coordenada aditiva. Veja que as conjunções coordenadas não atraem. Então, não pode ser próclise, certo? Favorável, favorável. Encaminhei está no passado e não no futuro. Se está no passado, então não pode ser mesóclise, sendo, portanto, um caso de ênclise. Sustenta, pai d'Eguinha. Olha a questão de número 2. Ela me diz o seguinte. Considerando-se as regras de colocação pronominal, assinalar a alternativa correta. Então, qual das opções está correta? De acordo com isso que nós acabamos de ver. Sustenta, olha só. Letra A, eu tenho nunca faça-me perguntas bobas. Tá correto? Pessoal, veja, eu tenho o verbo faça e eu tenho o nunca. Olha só o nunca. É um advérbio, pessoal, é um termo atrativo. Então, se o nunca é um termo atrativo, ele vai atrair esse pronome aqui, ó, para antes do verbo, tá? Então, o correto era ele estar bem aqui, ó. Nunca me faça perguntas bobas, tá bom? Portanto, ó, errado a letra A. B, a assustou com as notícias e ela chorou. Assustou é o verbo. E o a é um pronome oblíquo átono. Esse aí não é artigo, não é preposição. Ficou em dúvida? Volta bem aí e assiste outro vídeo que tem lá embaixo, que eu explico a diferença entre o a artigo e a preposição. O a pronome oblíquo átono e o a pronome demonstrativo. Dá uma olhada lá, beleza? Então, esse a aqui é um pronome oblíquo átono e ele não pode iniciar aqui a frase. Tá vendo? Ó, ênclise, ó, início de frase. Por que que eu não posso? Vamos, tem um termo atraindo aqui antes? Não. Assustou está no futuro? Não, assustou está no passado. Então, não pode ser mesóclise. Então, ele não pode estar como próclise. Ele tinha que estar onde? Depois do verbo. Aqui, ó. Assustou-te não, perdão. Assustou-a com as notícias e ela chorou. Portanto, errado. Tá bom? Letra C eu tenho até me ocorreu de falar com ele, mas não o quis. Tranquilo? Tá correto isso, pessoal? Até me ocorreu? Tá, tá? Por que que acontece isso aqui, ó? Por quê? Veja só. Eu tenho um termo atrativo. O até, pessoal, é uma preposição. Vamos dizer, ele não atrai. Não é obrigatório. Então, vamos ver se é mesóclise. Ocorreu. Ocorreu é passado. Então, não pode ser mesóclise. Ele pode ser ênclise? Pode. Pode ser ênclise, porque ele não é obrigado a ser próclise, não é obrigado a ser mesóclise, e ele pode ser ênclise. Professor, mas ele pode ser próclise também? Pode. Pode. Olha, vê só qual é o detalhe. Quando ele só vai ser próclise obrigatório quando tiver um termo atraindo. Se eu não tenho um termo atraindo, aí eu vou ver se ele está no futuro. Se não está, ele não é mesóclise. Ele pode ser ênclise ou pode ser próclise. Certo? Então, aqui está correto. Eu poderia dizer até ocorreu-me de falar com ele, mas eu poderia dizer até me ocorreu. Então, aqui, ó, está correto. Na letra D, eu tenho meu pai não ouviu-me direito. Ouviu é o verbo. E eu tenho o não. Tá vendo o não? Esse não é um termo atrativo, pessoal. Se ele é um termo atrativo, então ele atrai obrigatoriamente o pronome para antes do verbo. Então, o correto era bem aqui, ó. Meu pai não me ouviu direito. Por isso que aqui está errado. Portanto, resposta letra C de cuscuz, tá bom? Sustenta e olha aqui a questão de número 3. Ela me diz o seguinte. No fragmento, lembro-me agora com saudade da dor de escrever livros. O pronome está colocado de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa, ou seja, está de acordo, nós estamos procurando
qual opção está correta em relação ao uso do pronome, tá? Olha aqui na opção, no caput, ele colocou lembro-me. Tá correto? Tá, porque está iniciando a frase. Tem um termo que atrai antes? Não, não tem, porque está iniciando a frase. Lembro, está no futuro? Não, está no presente. Se está no presente, não pode ser mesóclise. Então, portanto, sendo um caso de ênclise. Beleza, ênclise e aqui. Então, vamos olhar qual opção está correta. Ele está me perguntando. Vamos lá. Ó. Nunca desconfiamos de quem enganávamos. Enganávamos, tá aqui o verbo, tá vendo? E tá aqui o pronome obliquátono. Só que antes eu tenho um quem, que é um pronome relativo. Sendo um pronome, ele vai atrair esse pronome obliquátono para antes. Então, o correto é nos. Nunca desconfiamos de quem nos enganava. Portanto, aqui ó, está em desacordo com a norma padrão. Nós estamos procurando uma que está de acordo com a norma padrão, tá? Olha a letra B. A reunião começará em breve. Agora se organize. Agora se organize. Veja que o agora, pessoal, até é um advérbio, só que ele tem uma vírgula. Quando ele coloca a vírgula, significa que a oração, a frase está iniciando agora. Aqui eu tenho o verbo. Se eu tenho um verbo e está iniciando a frase, a oração, no caso aqui, ó, não posso ter um pronome obliquátono iniciando a oração. Eu tenho que estar com ele, portanto, depois. Então, a reunião começará em breve. Agora, organize-se. Era assim que estava, correto. Portanto, errado. Professor, quer dizer que se não tivesse essa vírgula, aí estaria correto o pronome antes? Aí estaria correto. Aí estaria agora se organize, certo? Mas como tem esta vírgula, essa vírgula está iniciando a frase, a oração, então, portanto, tem que vir, não pode ser um caso de próclise. Beleza? Deu para entender? Sustenta, embora para a letra C. Me prontifiquei assim que esclareceu-me a situação. Me prontifiquei. Nossa, pessoal, olha aqui, ó. Olha o verbo e tá aqui o pronome obliquátono iniciando uma frase, a oração. Pode? Não, não pode, porque não tem termo atrativo. Prontifiquei. Está no futuro? Não, está no passado. Então, não pode ser mesóclise. Então, o correto era depois, olha. Prontifiquei-me assim que esclareceu-me. Olha o verbo, tá aqui o pronome. Olha o que tem antes, um que. Lembra? Volta bem aí, olha. O que é um pronome atrativo aqui, ó. Se ele atrai, pessoal, então o me não era para estar depois, era para estar antes do verbo. Então, o correto é prontifiquei-me assim que me esclareceu a situação. Portanto, errado também essa questão. Beleza, pai da Guinha? Olha a D. Pouco se sabe sobre o fato ocorrido na tarde de domingo. Sabe o verbo. O se, pronome obliquátono. E pouco é o que, pessoal? Pouco se sabe. Pouco é um advérbio, tá, pessoal? Sendo ele um advérbio, ele atrai o pronome para antes. Portanto, aqui, ó, corretíssimo. Qual a nossa resposta? Letra D de dado, tá bom? Sustenta e mantém. Olha a questão de número 4, ela vai me dizer o seguinte. Me chama, tá? Me chama, gramaticalmente, está correto ou incorreto? Quando eu digo me chama, olha só, pessoal, iniciando a frase, iniciando a oração. Pode isso? Não pode. Por quê? Tem termo atrativo? Não. Chama. Chama está no futuro? Não, está no presente. Portanto, o correto é depois. Qual é o correto? É chama-me, certo? Sendo, portanto, um caso de ênclise. Beleza? Então, vamos lá. Letra A está correta? Não. Letra B está incorreta, já que é um caso obrigatório de ênclise? Sim, é um caso obrigatório de ênclise. Portanto, nossa resposta, letra B de biscoito. 6, incorreta, já que é um caso obrigatório de mesóclise. Não, não é mesóclise porque o verbo não está no futuro, né? Ele está no presente. Incorreta, já que é um caso obrigatório de próclise. Não é próclise porque não tem um termo atrativo. Beleza? Sustenta, pai da Aguinha. Olha a questão de número 5. Grande. Show. Bora para cima dela. Analise a colocação pronominal das sentenças a seguir.
Segundo a norma padrão da língua portuguesa do Brasil. 1. Conforme disse-lhes ontem. Será se está correto, pessoal? Conforme disse-lhes. Conforme é uma conjunção, pessoal. Ela é uma conjunção subordinada conformativa. E as conjunções subordinadas, elas atraem o termo para antes. Se ela atrai o termo para antes, ó, então era para vir aqui, ó. Conforme lhes disse, portanto, a 1 está o quê? Errada. A 1 está errada. Beleza? 2, ó, aqui lá na prova a gente eliminava a letra A, eliminava a letra C e eliminava a letra B. Vamos para a próxima. Quando te informaram sobre a falta de professores? Quando? Tá aqui o verbo, tá? Deixa eu diminuir. Tá aqui o verbo. Tá aqui o pronome oblíquo átono. E antes dele eu tenho um quando. O que é um quando? É um advérbio de tempo, certo? Ou pode ser uma conjunção também subordinada temporal, tá bom? Ou pode ser bem aí um pronome interrogativo, tá bom? Mas enfim, pronome, advérbio ou conjunção está atraindo para antes e, portanto, está correto. A2. A2 está correta. Olha a 3. Questiono-me se passaremos por essa crise nas licenciaturas, tá? Questiono-me. Veja, início de frase. Posso iniciar com pronome oblíquo átono? Não. Questionou. Está no futuro? Não, está no presente. Portanto, não pode ser mesóclise aqui, ó. Está depois ênclise. Corretinho. Tá bom. Olha a próxima. Já dá para acertar a questão, né? Que a gente eliminava a letra D. Mas olha a letra A4. Às vezes, entreguem-lhe. Entreguem-lhe. Olha, tá aqui o verbo. Início de frase. Pode? Não. Entreguem. Está no futuro? Não. Está no presente. Então, não pode ser mesóclise. Portanto, é um caso de ênclise. Portanto, aqui, ó, também está correto. Favorável, então, 2, 3 e 4 está correto. Olha a 5. Às vezes me pergunto. Pergunto é o verbo. Tá aqui o me, pronome oblíquo átono. E às vezes é uma locução adverbial. Então, isso aqui, ó, é um advérbio de tempo, tá? Então, ele atrai o pronome para antes. Portanto, sendo um caso de próclise. Está correto? Está correto. E a sétima aí, olha, vamos ver. Aliás, a 6. Nunca esperou-se. Esperou, verbo. Esperou é um verbo. Tá aqui o pronome. Mas veja que eu tenho um nunca, que é um pronome atrativo. Aliás, um advérbio. Se ele é um advérbio, ele atrai para antes. Então, o correto era estar aqui, ó. Nunca te esperou, tá bom? Portanto, aqui está errado. E concluímos que letra E é nossa resposta. Tá bom, Pai Deguinho? Espero que esteja fixando esse conteúdo para você não errar nunca mais. Olha a questão de número 6. Ela me diz o seguinte. Considerando os aspectos relacionados à colocação pronominal, a frase está incorreta. Qual das opções está errada? Tá bom? Vamos nós. Alguém nos viu aqui. Viu, tá aqui o verbo, não é isso? Tá aqui o nos, pronome oblíquo átono. E o alguém. O alguém aqui é um pronome indefinido. Se ele é um pronome, nós vimos que o pronome atrai para antes. Portanto, aqui está correto, né? Nós estamos procurando a opção que está incorreta. Na letra B, nós temos nada me perturba. Perturba é o verbo. O me é o pronome oblíquo átono e nada é um advérbio. Aliás, nada não é um advérbio, não. É um pronome também, tá? Se ele é um pronome, ele atrai para antes, assim como a letra A. E aqui, ó, está correto. Na letra C eu tenho, ela sempre ajudou-te. Eita, ajudou é o verbo. Tá aqui o pronome oblíquo átono e eu tenho a palavra sempre. A palavra sempre, pessoal, é um advérbio. Ixi, se é um advérbio, então ele atrai para antes. O correto seria aqui, ó. Ela sempre te ajudou e não depois. Eita, aqui, ó, está errado. Na letra D eu tenho vou-me embora. Vou é o verbo. Está iniciando a oração. Pode o pronome vir antes? Não, porque não tem termo atrativo, certo? Aqui, ó. E, portanto, ele fica
depois, certo? Sendo um caso de ênclise. Beleza? Favorável? Portanto, aqui, qual é que está errado? Letra C de arroz. Favorável, pessoal? Sustenta e vamos. Olha só. Na sétima, eu tenho, na sentença, ninguém lhe nega, certo? Na sentença, ninguém lhe nega coração. O item que segue a mesma regra de colocação pronominal é a mesma regra. Vamos ver, então, que regra é essa. Tem um nega, que é o verbo. Eu tenho um lhe, que é o pronome oblíquo átomo. E eu tenho o ninguém. O ninguém é um pronome, certo, pessoal? Um pronome indefinido. Então, o pronome pega e atrai o outro pronome para antes, sendo, portanto, um caso de próclise obrigatória. Tá bom? Porque nós temos os casos em que a próclise é facultativa. Aí é obrigatória. Então, qual dos casos nós temos um caso semelhante de próclise? Tá bom? Vamos nós. Olha só. Todos lhe ofereceram. Ofereceram é o verbo, não é isso? O lhe, o pronome oblíquo átomo. E todos também é um pronome indefinido. Que esse pronome está atraindo o outro pronome para antes. Vejam, pessoal, que é o mesmo caso da questão. Então, tudo indica que é a nossa resposta. Mas vamos ver a letra B. Então, entreguei-lhe. Entreguei o verbo. O lhe, o pronome oblíquo átomo. Início de frase. Pode vir antes? Não. Entreguei. Entreguei, certo? E o verbo está no futuro? Não. Está no passado. Então, não pode ser próclise, sendo, portanto, um caso de ênclise. Tá? É o mesmo caso da questão acima? Não, porque em cima é um caso de próclise. Letra C. Ninguém ajudou-lhe. Ajudou o verbo. Ninguém, pronome indefinido. Também é um pronome, tá ali, ó. Só que aqui, pessoal, o pronome, ele era atrair esse lhe para antes. O correto é ninguém lhe ajudou e não ajudou-lhe. Portanto, aqui, ó, é errado. Não é a mesma coisa do caso em questão. Na letra D, eu tenho durante a festa, ninguém que estava presente lhe negou, tá? Veja, pessoal, ó, o lhe aqui, negou é o verbo e o lhe está no início aqui da frase. Se ele está no início da frase, o correto é durante a festa, ninguém que estava presente negou-lhe o coração. Tá bom? Portanto, aqui estando errado. Nossa resposta, letra A de arroz. Sustenta, pareguinha, mantém, certo? Espero que esteja bem claro aí para todo mundo. Há erro de colocação pronominal na seguinte alternativa, onde há um erro de colocação pronominal. Erro, tá bom? Letra A, eu tenho. Não me subestime. Subestime é o verbo, subestimar. Tá aqui o pronome oblíquo átomo e eu tenho um não, que é um advérbio. E esse advérbio, ele atrai o pronome para antes. Estando aqui, então, portanto, corretinho. Favorável. Só lembrando, nós estamos procurando onde há um erro. Na letra B, eu tenho ninguém se manifestou. Manifestou, eu tenho um verbo. Está aqui o se, que é o pronome oblíquo átomo, e eu tenho ninguém. O ninguém é um pronome indefinido. E o pronome indefinido atrai o outro pronome oblíquo átomo para antes. Portanto, aqui está correto, sendo casos de próclise. Na letra C, eu tenho dê-me um cigarro. Dê-me um cigarro. Veja que eu tenho o verbo dar. Ele está iniciando a oração. Eu posso ter um pronome antes? Não. Dê está no presente. Na verdade, aqui é está no modo imperativo, tá? O verbo está no futuro? Não. Então, ele vem depois, sendo um caso de ênclise. Está correto? Está correto. Na letra D, eu tenho me espere. Eita, espere é o verbo. Me. Veja que eu estou iniciando a frase, a oração. Pode ter no início? Não, não pode ter no início. Espere, espere. Está no futuro? Não, está no presente. É uma ordem. Então, não pode ser mesóclise. É, portanto, um caso de ênclise. O correto é espere-me, por favor. Portanto, ó, essa daqui está errada. Na letra
eu tenho nunca o vi assim. Nunca o vi. Certo? Vi é o verbo. O é o pronome obliquátono. E o nunca é um advérbio de negação, que ele atrai esse pronome obliquátono para antes do verbo. Portanto, aqui está correto. Beleza? Como nós estamos procurando a questão que está errada, letra D de dado. Favorável? Olha a questão de número 9. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a colocação pronominal de acordo com a norma padrão. De acordo. Então, qual das opções está correto o uso da colocação pronominal? Tá bom? Onde está correto? Vamos nós. Letra A eu tenho, me chame o chefe. Opa! Chame é o verbo. O me é o pronome obliquátono. Eu posso iniciar a oração com pronome obliquátono? Não, porque não tem termo atrativo. Chame é uma ordem. Está no futuro? Não. Portanto, ele não pode estar aqui, não pode ser mesóclise. Ele é, portanto, ênclise. O correto é chame-me o chefe da família, por gentileza. Portanto, aqui está em desacordo, está errado. Só lembrando que nós estamos procurando aqui está em acordo, tá? B, o curso que fiz não ofereceu-me todas as respostas. Ofereceu o verbo. O me, pronome obliquátono. Só que antes eu tenho um não, que é um advérbio, pessoal. E esse não vai puxar o pronome para antes. Portanto, o correto é: o curso que fiz não me ofereceu todas as respostas. Mas esse aqui te oferece. Sustenta, Badeguinha? Então, portanto, está errado. Na letra C eu tenho, se o chefe da família estiver, lhe informe de minha presença. Se, pessoal, olha um detalhe. Esse se, tomem cuidado. Esse se aqui não é pronome oblíquo átomo, tá? Ele é uma conjunção condicional. Por isso que ele está aqui no início da frase. Aqui está correto? Tá. Porque ele não é um pronome obliquátono, ele é uma conjunção. E ele pode vir no início da frase ou depois. Só que bem aqui na frente eu tenho um li, tá vendo? Ó? E eu tenho um informe, que é o verbo. E veja que eu tenho uma vírgula. Se eu tenho uma vírgula é porque está iniciando a frase. Se está iniciando a frase, pessoal, eu posso iniciar a frase com pronome obliquátono? Não. Não, não, não. Então, o correto, ó, informe. Está no futuro? Não, está no presente. Então, não pode ser mesóclise. O correto era depois, ó. Se o chefe da família estiver, informe-lhe de minha presença. Beleza? Portanto, aqui também está errado, está em desacordo. E na letra D eu tenho, queria me informar se o chefe da família está. Queria-me. Aliás, é queira, né? Queira me informar, desculpa, queira. Aqui é o verbo. Pode vir antes? Não, porque não tem um termo atrativo, está iniciando frase. Queira, queira. Está no presente, não está no futuro, portanto, não pode ser mesóclise. E ele é um caso realmente de ênclise, estando, portanto, correto e de acordo com a norma padrão. Portanto, resposta, letra D de dado. Beleza, pessoal? Sustenta, Padeguinha. E olha a última questãozinha para a gente gabaritar todas e aprender colocação pronominal e não errar mais. Na 10 eu tenho, considerando a colocação do pronome oblíquo átono, marque a alternativa correta, tá? Vamos lá, letra A, eu tenho encontrar, né? Encontrarei-te na faculdade. Tá correto ou não? Vamos nós, encontrarei é o meu verbo. Pode vir antes? Não, porque está no início de frase. Se está no início de frase, não tem um termo atrativo. Pode ser mesóclise? O verbo está no futuro? Encontrarei. Eita, o verbo está no futuro. Se está no futuro, pessoal, então tem que ser um caso de mesóclise, certo? O correto é, ó, encontrar, certo? Te-ei na faculdade, certo? O correto é dessa forma, sendo um caso de mesóclise e não um caso de ênclise, tá bom? Por quê? Porque o verbo está no futuro. Olha a letra B, eu tenho nada far-se-á sem ele. Vamos ver se está correto. Veja que aqui a questão me colocou como mesóclise. O verbo é fará. Tá vendo? Ó, fará. Beleza? Só que antes, pessoal, tem um nada, tá bom? O nada é um pronome, certo? Um pronome definido. Se ele é um pronome, pessoal, então ele atrai o pronome para antes
Não pode ser um caso de mesóclise, porque será um caso de próclise, tá bom? Então, o correto é assim, ó, nada, certo? Se nada se fará sem ele, tá bom? O correto seria desta forma. E na letra C eu tenho, não poderia nos ajudar no trabalho. Poderia é o verbo. Tá aqui o nos, que é o pronome, só que antes, pessoal, eu tenho um advérbio de negação, que é o não. O que que significa? Que ele vai atrair o pronome para antes do verbo, tá? Então, o correto seria assim, ó, não nos poderia, tá? Ajudar. Seria dessa forma, portanto, o correto, tá bom? Então, está errado também. Na letra D, eu tenho a igreja é o lugar onde me sinto à vontade. Sinto é o verbo, o me é o pronome obliquátil e o onde é o quê? É um advérbio, não. É um pronome relativo. Sendo ele um pronome relativo, ele atrai o outro pronome para antes. Portanto, sendo um caso de próclise e estando corretamente de acordo com a norma padrão. Beleza? Sustenta a padeguinha, portanto, letra D é a nossa resposta. Espero que vocês tenham entendido. É isso, colocação pronominal, sem enrolação. Agora é só praticar em várias e milhares de questões, beleza? Sustenta Pai d'Égua. Inscreva-se no canal e sustenta que aqui é Pai d'Égua, beleza?